Olá, nós somos os alunos Leonardo e Karen, somos alunos do professor Elcio, da cadeira de Estatística Aplicada à Produção, do curso de Engenharia de Produção, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre distribuição binomial. Essa distribuição é um tipo particular de distribuições de probabilidades discretas. Ela é aplicada em casos de experimentos repetitivos, onde existem dois possíveis resultados, sendo ele sucesso ou fracasso. Essa distribuição resulta de um experimento que atende os seguintes requisitos. Primeiro, o experimento possui um número fixo de tentativas. Segundo, as tentativas devem ser independentes. Terceiro, cada tentativa deve ter todos os resultados classificados em duas categorias, que a gente costuma chamar de fracasso ou sucesso. E o quarto, a probabilidade de sucesso permanece constante em todas as tentativas. A distribuição binomial ela é dada através dessa fórmula que a gente está apresentando. Essa fórmula é composta por n, que n é o número de repetições. K é igual a x, que é igual à variável aleatória que representa o sucesso. P é dado pela probabilidade de sucesso. E Q é igual a 1 menos P, que é igual à probabilidade de fracasso. Então a fórmula ela é dada, pela combinação de n fatorial sobre k vezes n menos k fatorial, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a menos n, elevado a n menos k. A seguir, a gente vai aplicar 4 exercícios para a gente fixar o entendimento. O primeiro exercício, ele relata que é uma prova conta com 10 questões, com 5 alternativas cada um, sendo apenas uma delas correta. Um aluno que nada sabe da matéria avaliada, ele pretende chutar uma resposta para cada teste. Então, qual a probabilidade dele acertar as 6 perguntas dessas 10? Então, primeiro de tudo, a gente tem que analisar a probabilidade do aluno acertar uma questão. Como são 5 alternativas, então a probabilidade dele acertar a alternativa correta é 1/5. Esse é o nosso P. Como o teste ele tem uma repetição de 10 vezes, ou seja, 10 vezes vai ter questões, então a gente tem que levar em consideração essa repetição. Então, dessa forma, a gente sabe que K são 6 alternativas que ele precisa, desculpa, são 6 perguntas que ele, precisa acertar. Então, dessa forma, a gente consegue calcular, a probabilidade dele acertar 6 questões. Então, a gente vai usar n igual a 10, k igual a 6, a probabilidade é de 0,2, o fracasso, que é igual a 1 menos p, é de 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. E aí, dessa forma, a gente aplica na fórmula como é mostrado, e a gente vai ter a probabilidade, então, de 0,55%. Em seguida, a gente vai fazer, então, o exercício 2. O exercício 2, ele conta que são 10 ervilhas, são geradas de pais que possuem um par de genes verde, amarelo, de modo que há uma probabilidade de 0,75 de uma ervilha individual tenha vagem verde. Acha a probabilidade de que, entre as 10 ervilhas geradas, pelo menos 9 ervilhas tenham vagens verde. Analisando esse exercício, ele diz a expressão de pelo menos 9 ervilhas tenham vagens verdes. Então, quando a gente tem essa expressão, a gente já fica entendido que a gente vai ter que calcular a probabilidade para 9
e também para 10. E logo teremos que calcular para ambos, né? E a soma delas é o resultado final da probabilidade. Ou seja, quando a gente usa o ou, a gente sempre soma. Então, a probabilidade de ter 9 ou 10. Então, a gente vai ter que fazer esses dois cálculos. Então, a gente vai calcular para 9. Para 9, a gente tem n igual a 10, a gente vai ter o k' igual a 9 e o p de 0,75. A gente tem que achar o q. O q é 1 menos p. Então, dessa forma, a gente consegue aplicar os dados na fórmula, como a gente mostra aqui a seguir, e dessa forma a gente sabe que para P, a probabilidade de 9 é de 18,8%. Agora, a gente vai calcular para P, para x igual a 10. Então, a gente tem n igual a 10, o x é igual a 10, que é o mesmo valor de k. A gente já tem o valor de P, que é 0,75, e a gente já tem o valor de Q, que é 0,25. Então, aplicando aqui na fórmula, a gente acha que para P de x igual a 10, a gente tem 5,6%. Então, como é pelo menos 9, a gente vai fazer a somatória do 9, da probabilidade de x igual a 9, mais a probabilidade de x igual a 10. Então, dessa forma, a gente tem que é 0,188 mais 0,056. Com isso, dá 0,244, ou seja, 24,4%. É a probabilidade de que, entre 10 ervilhas geradas, pelo menos 9 ervilhas tenham vagens verdes, é de 24,4%. E aí a gente chegou então no exercício 3. O exercício 3, ele relata que a taxa de reconhecimento de uma marca é de 90%. Caso a marca realize uma verificação dessa taxa, iniciando com uma pequena amostra de 10 consumidores selecionados de modo aleatório, acha a probabilidade de que exatamente 9 dos 10 consumidores reconheçam sua marca. A segunda parte do exercício, ele pede para achar também a probabilidade de que o número dos que reconhecem a marca não seja 9. Então, a gente vai primeiro calcular a probabilidade de que exatamente 9 entre os 10 consumidores reconheçam a marca. Então, com isso, a gente tem o valor de P, que vale 0,9, o valor de N igual a 10, o valor de K igual a 9 e o valor de Q é igual a 0,1. Então, para x igual a 9, a gente aplica a fórmula, como segue aqui, e a gente acha um valor de P para x igual a 9 de 0,387, ou seja, é igual a 38,7%. Então, a probabilidade de que 9 entre os 10 consumidores selecionados reconheçam a marca é de 38,7%. Agora a gente vai para a segunda parte do exercício. A segunda parte quer saber qual é a probabilidade de que o número de selecionados que reconheçam a marca dentre os 10 não seja exclusivamente 9. Então a gente pode analisar da seguinte forma: a gente já sabe que a probabilidade de serem 9, os que reconhecem a marca, tem o valor de 0,387. A soma de todas as probabilidades, ou seja, de 0 a 10, tem que resultar em 100%, ou seja, igual a 1. Logo, para a condição de que qualquer número de selecionados reconheça, exceto o número 9, pode ser calculado como 1 menos a probabilidade de x igual a 9. Então, é 1 menos 0,387, que resulta em 0,6113, ou seja, 61,13%. E por fim, a gente vai chegar no exercício 4. O exercício 4 conta que um casal decidiu ter 5 filhos
E ele quer saber qual a probabilidade deles terem 2 filhos do sexo masculino. A gente sabe que a probabilidade de você ter um filho homem ou mulher é de 0,5. Então, nesse caso, a gente tem n igual a 5, k igual a 2, e a probabilidade de sucesso é 0,5 e a probabilidade de fracasso também é 0,5. Então, aplicando aqui na fórmula, como é mostrado, a gente vai ter que a probabilidade de terem 2 filhos meninos é de 0,4687, ou seja, 46,87%. Então, a probabilidade de nascerem 2 meninos entre 5 filhos é de 46,87%. E aí, a gente termina aqui a gravação.